Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com a Henri Soares, que é uma jornalista, comunicadora, especialista em marketing, marketing de serviços, mídias sociais e filosofia. Ela tem uma formação na PUC do Rio e na Escola Superior de Propaganda e Marketing e mais de 30 anos de experiência em comunicação. Atua como consultora, apresentadora e roteirista e tem uma especialização em psicanálise. Além disso, ela é fundadora da ONG Paraíso dos Focinhos, onde ela lidera um movimento importantíssimo, né, aqui no nosso estado, de proteção ao meio ambiente e aos animais. Para a ONG, já escreveu livros educativos infantis sobre conscientização, proteção e preservação de animais e do meio ambiente. Aí você tem essa trajetória super multifacetada. Eu fiquei cansada quando você começou a falar das coisas, eu falei, sou eu? Não, mas é bacana, né? Porque é multissetorial, multifacetada e atua tanto nessa parte de comunicação quanto filosofia e principalmente esse seu braço de proteção animal que é tão reconhecido aqui, né? Como é que essas áreas se entrelaçam na sua vida? Como é que você influencia essa sua visão de mundo e o seu trabalho, né? Na verdade, eu acho que o meu papel no mundo são causas, né? Meio ambiente, animais, despertar as pessoas para se autoconhecerem, para falarem sobre assuntos relevantes sobre a gente, sobre o mundo, sobre a sociedade, de uma forma geral. E a causa animal é uma causa que eu amo de paixão e tudo que eu faço, eu incluo. Então, por exemplo, a filosofia não tem nada a ver com a causa animal. Sendo que existem filósofos que falam sobre os animais e sobre a importância deles. Então, quando eu comecei a fazer o Filósofo, né, que é o meu Instagram de filosofia, eu falei, cara, de que forma eu posso incluir o Paraíso dos Focinhos aí? E aí eu falei, bom, eu vou falar sobre filósofos que falam sobre os animais, ou a importância ou a desimportância deles, porque a gente, na verdade, tem alguns, como Descartes, que fala sobre animais como máquinas. E aí eu aproveito o meu Instagram para falar sobre isso. Então, em qualquer momento da minha vida, em todos os projetos, eu falo sobre os animais, sobre o meio ambiente. Eu estou fazendo qualquer coisa que seja, eu falo, dá para inserir aqui a proteção dos animais? Dá para inserir aqui a ONG Paraíso dos Focinhos? Porque é o meu grande job, assim. Acho que a causa da minha vida é a causa dos animais. Então, eu acabo encaixando aqui, encaixando ali. A filosofia, ela surgiu para mim há mais ou menos, sei lá, 20 anos atrás. Eu comecei a participar de saraus, e aí depois comecei a ler romances filosóficos, comecei a fazer uma leitura desses romances sem entender de filosofia. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso entender a filosofia para entender os romances. E comecei a fazer vários cursos rápidos. Fiz vários na internet, presenciais. E chegou um momento... Também não é simples entender a filosofia, não, né? é zero simples, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa mais robusta. Eu estou escrevendo para o Instagram, que tem 9 milhões de views, tem 830 mil pessoas que me seguem, então eu preciso entender disso a fundo. E aí eu me matriculei numa especialização na PUC de filosofia, e eu estou amando, ainda estou terminando essa especialização. Eu falei, cara, eu vou agora aprofundar nessa história. E foi assim, foi um percurso de elaboração. Você começa fazendo as coisas de um jeito mais simples e chega uma hora que você fala, agora está na hora de eu embrenhar por esse caminho de uma forma mais profissional. Você tem mais de 30 anos, né, já atuando nessa sua carreira de comunicação, né? Como é que você vê o marketing de serviços e as mídias sociais? Como é que isso hoje até muda um pouco do mindset das causas sociais? Como é que você vê isso? Olha, a sorte do Paraíso dos Focinhos, que é uma ONG fundada por mim há 14 anos atrás, é ter uma presidente que tenha a comunicação e o marketing como carreira. Porque hoje tudo é marketing, né? Você vai falar de uma causa como a causa animal, que é uma causa delicada e ao mesmo tempo necessitada de atenção. Você precisa de ações, você precisa de movimento, você precisa falar de um jeito diferente para captar recursos, para trazer as pessoas para a sua causa. Então, eu acho que o fato de eu ter feito jornalismo e especialização em marketing e serviço fizeram com que eu entendesse como comunicar para as pessoas essa necessidade. Vou te dar um exemplo. Todas as ONGs ou protetoras, elas falavam assim, me ajudem, eu preciso de ajuda, minha ONG precisa de ajuda. O Paraíso dos Focinhos, ele começou lá atrás, falando na primeira pessoa do animal. Então, por exemplo, a gente pegava um animal como a Drica, que era uma cachorrinha que foi explodida com bombas
numa comunidade, inseriram bombas no ânus dela. Tadinha. Ela foi tirar com a boca, explodiu tudo, focinho, ânus e tudo. E aí eu pego essa cadelinha e eu faço ela contar a história dela. Não sou eu que chego lá e falo, eu sou Henri, presidente, e a Drica foi explodida e precisa de ajuda. Ela fala, oi, eu sou a Drica e eu preciso de ajuda. Eu fui explodida e eu preciso passar por cirurgias, eu preciso de tratamento. Quando eu trouxe os animais para a primeira pessoa, foi uma grande revolução assim, na causa animal, porque não sou mais eu, não é mais a ONG, não é mais a Henri. São os animais pedindo socorro. Quando a gente fez isso, foi exuberante, porque assim, as pessoas começaram a conversar com esses animais. Então você olhava no Instagram, você via a pessoa falando assim, Drica falando com ela. E eu mesma falava assim, eles estão falando com uma cachorra. Mas qual o problema tem nisso? Uma cachorra humanizada, totalmente. Humanizada. Né? E que eu humanizei, eu pensava assim, em que momento eles estão falando com essa cadelinha, né, com a Drica, como se ela fosse realmente a pessoa que estivesse contando essa história. Eu falei, eu produzi isso. E quando a gente começou a fazer isso, foi muito bacana, porque a gente acabou trazendo essa estrutura diferenciada do animal falante, né, do animal, porque ele é senciente, né, ele sente dor, sente frio, sente medo, sente fome. E, ao mesmo tempo, ele estava agora se comunicando de um jeito que as pessoas se comunicavam com ele. Então, o marketing, ele foi um grande agregador para que a ONG Paraísos Focinhos chegasse onde ela chegou hoje. E a filosofia está sendo outro agregador. Porque quando eu pego, por exemplo, Schopenhauer, que defende os animais, que fala que quem maltrata os animais maltrata o ser humano, né? Ou quando eu pego Descartes, que fala, bom, o animal é máquina, ele só serve para produzir para o humano, eu levanto questões para o Paraísos Focinhos que são questões que não são levantadas, que não são questionadas. É interessante isso, porque as pessoas não param para pensar, né? Exatamente essa sua página, que é O Filósofo, né? O Filósofo Underline. Ele tem uma repercussão enorme, né? Quantos milhões de acessos mensais a gente tem 830 mil seguidores e 9 milhões de views por mês. 9 milhões de pessoas número de acessam. Respeito, né? Muito, muito. Interessante. É uma delícia. Então você conecta exatamente o comportamento humano com a filosofia e ainda insere o animal no meio disso tudo. Eu insiro o animal em tudo, assim, nas minhas redes sociais, na minha conversa com as minhas amigas, nas rodas quaisquer, porque assim, como eu te falei, é minha causa, assim, é o que eu tenho de mais precioso, é a minha missão de vida. Então, qualquer coisa que eu faça... Como começou isso dos animais na tua vida? Se eu te contar, você não vai acreditar. Há 14 anos atrás, eu nunca tinha tido um animal na minha vida. Pensa numa pessoa que nunca teve um cachorro, um gato, nada. Eu tinha gatos, mas aqueles gatos que você tem em casa que te visitam. Há 14 anos atrás, meu filho entrou para a faculdade e eu falei, cara, eu preciso preencher esse espaço que tá vazio aqui, né? O famoso ninho vazio. O ninho vazio. Eu falei, cara, eu vou comprar um animal. Que hoje eu fico pensando, comprar um animal para mim hoje é surreal. Na época, eu não sabia nem que existiam lugares que eu pudesse ir e buscar um animal. E aí eu falei, vou comprar um animal. Comprei um Fox Paulistinha, um capeta dos infernos, que é o Tito, que está vivo até hoje. E eu comprei ele e quando eu senti o amor daquele animal, eu falei, gente, é isso que é ter um cachorro? É isso que é ter um bichinho? E eu fiquei louca. Então, todo lugar que eu ia, eu apresentava, esse aqui é o Tito, olha o Tito correndo, o Tito dormindo, o Tito comendo, era assim, o Tito o tempo todo. E um belo dia, uma amiga me chamou, a Regina, e ela falou, Henri, tem um sítio abandonado que tem uns animais que estão passando muita necessidade. Quer ir comigo lá levar um saco de ração? E era um terreno baldio com 50 animais, que jogaram lá, foram jogando lá. E eu fui com ela, levamos um saco de ração, e quando eu cheguei, eu falei, caramba, como é que esses bichinhos estão aqui, assim, uma machucada, o outro doente, o outro caidinho num canto. Eu falei, vamos ajudar isso aqui, né? Vamos ver de que forma a gente pode organizar, né? Nunca mais saí. Eu falo que eu fui a Guaratiba, que esse sítio era em Guaratiba, e eu nunca mais saí de Guaratiba, porque no sábado seguinte eu falei, vamos lá de novo? Agora vamos levar um veterinário para fazer um curativo naquele branquinho que estava com a orelha machucada? Nunca mais saí. Daí virou a maior ONG do Rio de Janeiro, talvez entre as 3 maiores do Brasil. São quantos animais hoje? 500 animais. Eu tenho 400 cachorros, 100 gatos e 13 cavalos. E um porco.
Uau! Esse porco foi tirado de um morador de rua de Copacabana. Imagina, ele estava maltratando o Não, bichinho. Eu vou te mandar a imagem, depois você vai ver. Ele tinha aquele porco ali na calçada, ele arrastava o porco no asfalto quente, tem imagens do porco sendo arrastado e gritando, que o porco grita muito, né? E aí a polícia civil me ligou e falou, Henri, eu preciso de um lar para esse porco. Eu falo, cara, eu não sei nada de porco, né? Eu já aprendi de cachorro, de gato, que eu não sabia nada, e de cavalos, mas de porco eu não entendo. E falei, mas eu vou pegar esse porco, porque era tão triste a imagem dele sendo arrastado pelo cara, arrastado para um lado, arrastado para o outro, gritando, no meio de Copacabana. E aí, loucura, o né? baby... Inimaginável. Inimaginável, assim. E assim, as pessoas viam também, as pessoas estão se acostumando com o absurdo, né? É impressionante. Elas estão se acostumando com o absurdo. Tem um porco gritando, sendo arrastado, ferido. Ah, tá ótimo, eu vou passar e vou tomar um café. Assim, as pessoas estão assim, né? E aí eu falei, não, eu vou pegar esse porco, vai ser meu primeiro porco. E aí ele tá lá, é o Baby, ele é amigo de um cavalo cego. Os dois são melhores amigos. No mesmo tempo que eu peguei um cavalo cego, que foi cego por domagem, o cavalo, quando ele é muito selvagem, às vezes eles cegam o cavalo para o cavalo não... para poder domar mais rápido. Então eu peguei esse ceguinho e peguei o Baby ao mesmo tempo. E aí eles chegaram juntos no sítio. E quando eles chegaram juntos no sítio, eles fizeram amizade. Onde um tá, o outro tá. Que interessante, isso vai gerar um livro, né? Provavelmente dentro dos seus livros. A biografia que vai chegar deles, agora, a biografia bacana. da ONG. E os dois vivem juntos pra lá e pra cá, o ceguinho e o porco, os dois ficam amigos, o porco come a comida toda porque o porco é guloso, come a comida do cavalo. É uma delícia, Andréia, é uma delícia. E assim. todos os outros animais convivem bem? Porque eles vivem, a gente é muito organizado. Então, por exemplo, tem 4 gatis. Os gatis, eles são 2 para saudáveis e 1 para FIV, que é uma doença infecciosa, e o outro para FeLV. E aí a gente tem 4 gatis separadinhos. A gente chega, testa e bota nos gatis certos. Os cavalos ficam... Para não ter contaminação, né? Para você preservar os que já estão lá, né? A gente testa, vê se tem doença e coloca no gatinho certo. Os cavalos, eles são testados fora dali, porque eles também têm doenças que podem, enfim, causar infecção de todos eles, né? Eu não imaginei que você tinha cavalos. Da onde eles vieram? Perdidos? Vieram de carroceiros. Vieram de carroceiros que maltratados, espancam, né? maltratados. Meu primeiro cavalo levou um tiro de bala perdida. Eu também, igual o porco, assim. O porco, como foi, tipo, um porco arrastado, vou levar, o cavalo foi... Um cavalo levou um tiro no focinho e não tem ninguém para ficar com ele. Eu falei... eu vou pegar esse cavalo. Aquiles morreu depois de 10 anos com a gente, porque ele já tinha... O cavalo dura 30 anos. Mas ele já tinha idade, né? Então ele durou 10 com a gente. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse cavalo e vou levar. Foi meu primeiro cavalo, assim. Aí a gente aprende como é que lida, como é que faz, né, com o cavalo. E o porco foi assim. E os cavalos, eles são cachorros grandes. Só que eles são muito inteligentes, muito sensíveis. Por exemplo, um dos vídeos que mais deu engajamento foi a história do Arthur. O Arthur era de um carroceiro, ele puxava a carroça com a pata machucada. E o carroceiro, quando ficava chateado porque ele não tinha força, porque a pata doía, ele dava tapas no focinho do Arthur. Então o Arthur, ele não era só agredido, ele era humilhado. Ele era humilhado, ele levava tapas na cara. Que horror, né? É. Que horror. Como é que alguém tem capacidade de fazer isso com o animal, né? E aí, o Arthur, quando a gente resgatou, ele ficou muito tempo, porque a gente leva cenoura, maçã, né? Ele ficou muito tempo sem comer da nossa mão, porque a mão representava a agressão. E aí a gente ficava tentando dar cenoura, maçã, ele tinha vontade, mas ele não conseguia. Em determinado momento, depois de, 10 meses... eu fui dar uma maçã para ele e ele teve coragem de chegar e de receber a maçã. E aí tinha tipo uns 8 voluntários, 10 voluntários, a gente chorou, feito criança, né? Porque a gente falou, caramba, ele finalmente reconheceu que nem todo humano maltrata. Impressionante. Como é que você mantém essa sua ONG? Como é que é isso? Porque com essa quantidade de animais, com a quantidade de alimentos, né? E, por exemplo, os bichos podem ser adotados? Olha... a gente coloca todos em adoção, exceto cavalos. Porque o cavalo, principalmente os que são maltratados,
eles não têm muita função. Então, quando alguém quer adotar um cavalo, geralmente é porque ele quer um fim de trabalho para esses cavalos. O que a gente quer é aposentá-los. Por exemplo, teve uma vez que um adotante entrou em contato conosco e falou assim: eu quero muito adotar esse cavalo. Era uma égua até, uma égua forte, magrela, grandona. Eu amo os animais. A gente falou: manda foto de onde você vai criar esse cavalo. E ele distraidamente mandou uma foto que no final da foto tinha uma carroça. Aí tinha uma carroça. Tipo, ele não se... então o cavalo a gente nem se preocupou. Ele falou, não... Nem as verdades, né? Então, assim, a gente coloca todos para adoção, exceto cavalos em situações extremas, e a gente vive da doação das pessoas que acreditam no Paraíso dos Focinhos. Então, a gente faz um trabalho sério, onde a gente resgata, a gente posta que resgatou, e daqui a 3 ou 4 dias, e depois mais um mês, e depois mais 6 meses, a gente fala assim, tá vendo como é que está evoluindo o tratamento? O dinheiro que você doou está fazendo com que esse animal se recupere. A gente não recebe verba pública, nem dinheiro de empresa. A gente agora está fazendo um trabalho para receber de empresas, mas até então quem doa é quem ama os animais e quem acredita no nosso trabalho. Então seriam pessoas físicas, né? Então você hoje usa também a sua parte de comunicação para poder divulgar cada vez mais a sua ONG e mostrar o trabalho que vocês estão fazendo, né? Você mostra esse trabalho de educação, né? Quando você diz que você posta etapas, né? A partir de um animal que é adotado, né? E qual o critério para o animal poder ir para lá também? O critério, ele tá muito ferrado. A gente não pega animal que tá andando na rua inteiro. Tipo, o bichinho tá andando na rua porque ele ainda tá sem nenhuma ferida, sem nenhuma doença. Isso é muito ruim, porque, na verdade, a gente acaba deixando esse animal lá e uma hora ele vai estar ferido, ele vai estar atropelado, ele vai estar com uma bicheira. Só que se a gente for pegar todos, a gente não dá conta. Então a gente optou por pegar casos raros. Ninguém pega, ninguém consegue cuidar, ninguém tem condições de cuidar, porque a gente tem na verdade a gente tem um hospital praticamente, uma clínica dentro da ONG, com enfermarias, com ar-condicionado, com 2 veterinários, com assistentes veterinários. Então, assim, para a gente o custo da internação existe internamente. Então, a gente prefere pegar animais com casos gravíssimos e aí que outros protetores não vão conseguir pegar. Por exemplo, a gente não pega filhotinho, não pega animal que está andando só comendo na rua. Esse animal, no futuro, ele vai virar um nosso. Se ele não for resgatado, se ele não for adotado, porque ele vai passar por todo tipo de problema, né? Mas você tem, por exemplo, conexão com alguma outra ONG que poderia salvar esse animal numa situação anterior a vocês? Não temos. Porque assim, a proteção animal ela é muito independente, cada um faz um papel. Né? Tem uns que fazem um papel, como a gente faz, de pegar casos raros, tem outros que fazem um papel de pegar filhotes, que é fácil de adotar, tem outros que fazem papel de acúmulo, que é acumular animais. Então é uma doença psiquiátrica e o acumulador precisa acumular como ele acumula jornal. Ele acumula animais e aí não é proteção. Tem casos de oportunismo, tipo a causa animal, ela está dando voto e ela está dando dinheiro. Lamentável, né? Ela está dando dinheiro para quem não faz o papel dela, para quem não tem, como eu, 20 funcionários, para quem não tem, como eu, as vacinas em dia, as castrações em dia. Para quem não faz nada pelo animal, pega o animal, bota lá e fala, eu preciso de dinheiro para bancar esse animalzinho, maravilha. Assim, tá dando dinheiro para essas pessoas. Para a gente que trabalha sério, a gente está falido, a proteção está falida, porque a gente está dividindo espaço com essas pessoas. Não tem nenhum incentivo de governo, nada disso, para esse tipo de trabalho? Existem. Várias ONGs trabalham com esse incentivo. A gente não trabalha. Assim. Eu, particularmente, eu sou da política, trabalhei muitos anos como diretora de partido político, mas eu, particularmente, para a causa animal, eu prefiro trabalhar com quem ama e quem gosta. Eu ainda não entrei nessa seara de, tem uma emenda aqui para você. Eu, particularmente, não gosto, porque tem sempre uma contrapartida que eu não sei se ela é efetiva e verdadeira, né? Então, assim, há 14 anos eu resolvi entrar nessa causa. Tudo que eu faço a partir daí, tanto comunicação quanto a filosofia, eu sempre puxo, né? Por exemplo, agora, dia 16 de junho, eu vou fazer um evento na Casa de Cultura Laura Alvim com 2 professores, Irã Salomão e Remo Manarino. São 2 professores, um é coordenador da PUC, o outro é professor da PUC, e com o Paulinho Mosca cantando. E esse evento, ele não tem muito a ver com a causa animal, mas vai ter um check-out solidário
que a gente vai, tipo, olha, você vai comprar o ingresso e você vai doar aqui se você quiser para a ONG. Então, todos os meus projetos, eles têm relação com a causa animal. A gente vai falar sobre o eu, sobre esse questionamento que a gente faz por todo o tempo, né? Desde Sócrates, aliás, antes de Sócrates, da filosofia, quem sou eu, né? Quem é o sujeito que passa por todos os tempos da filosofia, né? A antiga, a medieval, a moderna, a contemporânea, que são os dias de hoje. É esse sujeito que a gente se questiona assim, quem é essa pessoa que evolui por todos esses mais de 2000 anos? O evento é isso, né? Com música e com a palestra desses dois professores, o Remo e o Irã. Sendo que eu vou fazer alguma coisa ali para ajudar a ONG. Então, tudo que eu faço... Em algum momento você coloca uma divulgação, né? Quer dizer, mais um público que pode estar te ajudando e colaborando com isso. Exatamente. É interessante. Como é que você faz essa mistura da sua filosofia de vida para o seu trabalho, né? Que você está sempre valorizando o que seria reflexão, questionamento, né? Como é que molda as suas decisões, isso dos teus projetos, principalmente na interseção, né? Como é que você trabalha com impacto social, né? A partir do momento que você tira também um animal que está numa situação de risco, né? Você também está ajudando a esse impacto social, né? Como é que é esse mix? Olha, para mim é muito natural. Às vezes eu tenho que fazer uma forcinha só para as pessoas entenderem, né? Porque, por exemplo, na filosofia, quando eu comecei a fazer o filósofo, né? Que eu comecei a postar aleatoriamente umas coisinhas de filosofia, e aí eu não aparecia nos vídeos. Em determinado momento eu falei, cara, eu vou começar a gravar vídeos. E eu vou botar minha cara. E aí eu comecei a botar e funcionar muito bem. E aí eu falei, bom, agora tem filósofos que falam sobre a causa animal, então por que eu não vou aproveitar e vou mesclar isso? Então, como eu te falei, a comunicação e o marketing ajudam a ONG a ser, de alguma forma, interpretada de um jeito mais profissional. Para o filósofo, eu acabo usando a filosofia para inserir os filósofos que protegem ou que falam coisas que eu não sou de acordo, como Descartes, por exemplo, né, que fala que o animal é máquina, ou como Schopenhauer, que fala que uma pessoa que faz qualquer tipo de mal contra um animal, né, ele faz contra as pessoas, contra os seres humanos. Então eu pego esses exemplos, aí eu pego um exemplo de um cachorro, de um gato, um cavalo, e eu puxo para esse conceito filosófico e eu faço essa junção, tipo, olha, eu conto sempre a história, depois eu lanço um conceito filosófico de um filósofo qualquer que fale sobre aquilo, e eu faço a minha consideração e finalizo sempre com um questionamento, porque a filosofia é pensar fora do senso comum, é você pensar fora das multidões, é você ter um senso crítico das coisas, você ter uma avaliação que foge da normalidade, do trivial, do que todo mundo pensa, né? É o questionário eterno, o saber é o conhecimento. É exatamente isso. Então você move com que as pessoas também sejam levadas a ampliarem a raciocinar, e ampliar a pensar, a questionar. Suas mentes, né? Isso Exato. é muito interessante. Não, é uma delícia, é uma delícia. Você hoje, quando você olha para um empreendedor que ele gostaria de empreender nesse segmento de proteção de animais, né, de meio ambiente, o que você daria como conselho? Qual o caminho? Olha, empreender é ganhar dinheiro, né? Eu imagino que eu vejo empreender como ganhar dinheiro. O caminho hoje, ele tá maravilhoso, ele tá super bem calçado, porque hoje existem mais animais do que crianças nas famílias. Então, se eu não me engano, eu acho que existem 55% das famílias tem mais tem pets e 45% tem crianças. Então, se eu não me engano, o dado é esse. E se for isso, imagina o mercadaço que esse cara tem para trabalhar. Por exemplo, agora mesmo tem até um lugar que faz enterros e faz cerimoniais, que chama Memo. Esse cara, ele teve uma sacadona, ele falou, o cuidar do cachorro durante a vida é importante, a despedida também é. E aí ele criou um memorial numa casa linda, onde ele faz cerimônias, despedidas, ele faz enterros. Porque ele faz, o pet virou um membro da família, virou um né? membro da família. Então eu acho que hoje o empreendedorismo para a causa animal, ele está super valorizado. A gente tem os números gigantes aí das vendas de produtos. É um setor que só cresce, um setor que só cresce, porque as pessoas elas estão cada vez mais querendo bichos e não se relacionar com pessoas. E aí olha como a filosofia se mistura.
Interessante isso. Porque o animal, ele não te dá, ele só te dá amor, né? Ele não te dá um retorno crítico, né? E as pessoas te dão retornos críticos, né? Então, se eu tenho um cachorro, ele vai me bem lamber. mais difícil, né? É muito mais trabalhoso. Trabalhoso, é muito mais palavra. Trabalhoso. Quando você tem um cachorro, você pode fazer o que você quiser. Você pode até enxotar ele quando ele te irritar, ele vai voltar te lambendo, fazendo carinho. O ser humano não, você tem que conquistar, você tem que manter, você tem que ter respeito, você tem que, né, elaborar a forma como você vai se comunicar. Então, eu acredito que o mercado ele é muito promissor. Eu fico só triste porque essas empresas, elas não ajudam em contrapartidas com quem salva os animais. Por exemplo, o Memo, eles cremam todos os nossos animais. Porque a gente tem animais que duram 10, 12, 15 anos. Eu tenho animais comigo que estão desde o primeiro dia. Ainda tenho. Por exemplo, o Bonito é um cachorro que eu peguei no ano 1 da ONG e ele está vivo 14 anos depois. Quando esse animal morrer, eu quero que ele seja cremado lá no Memo. Eu quero que ele tenha uma cerimônia nossa, sabe? Que ele seja, a gente se despeça dele, porque ele é membro da nossa família, da família Paraíso dos Focinhos. Entendi. Sabe? Ele está ali há tanto tempo, ele faz parte da história inicial, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, por exemplo, foi uma... Nossa, eu achei que foi uma sacadona. E eu acho que é um dos melhores mercados hoje para você ganhar dinheiro. Agora, a filantropia, você trabalhar desse jeito que eu estou te falando, resgatando, precisando da ajuda de 5, 10, 15 reais de cada pessoa, está cada dia mais difícil, Andréia. Porque as pessoas estão mais resistentes a essa colaboração? Não. Eu acho que, primeiro, o país está passando por uma crise efetiva, né? Que você vai ao mundo, mercado. Né? O mundo. Mas, assim, a gente vai no mercado, a gente gasta o que a gente acha com 2 sacolas. Então, as pessoas que doam 5, 10 reais, que a gente tem, às vezes, falando assim, a gente fala, vou resgatar esse animal aqui no dia 15, metade do mês. Aí a gente percebe que as pessoas falam assim, olha... Quando chegar no dia 30 que eu receber, eu vou doar 2 reais. Hoje eu deixei de tomar um cafezinho para doar 2 reais para você. Então, assim, a gente percebe que existe, primeiro, economicamente, uma questão importante. E a outra questão é aquela que eu comecei falando aqui. Existem várias interferências. O acumulador, a pessoa que não é séria da proteção animal, que acaba que pega o animal e não faz tudo que tem que fazer por ele. O Paraíso, ele tem 3 sítios. Um centro cirúrgico, uma clínica veterinária, com 3 enfermarias para cães e gatos, com ar-condicionado, com 2 veterinários, com tudo que você possa imaginar. Ele tem um veterinário de cavalo, 2 para cachorro e gato e 4 enfermeiras. É uma estrutura linda. E é uma equipe permanente. Tudo interna, permanente. Então, a gente tem essa estrutura. E aí, a gente luta contra pessoas que sequer... que eles mesmo aplicam a vacina, eles mesmo medicam os animais, porque eles já sabem, isso é doença do carrapato, eu vou dar o remédio X. É com essas pessoas que às vezes a gente compete, sabe? E a pessoa vai lá e fala, olha, mostra um cachorrinho doente, fala, doa pra gente, que a gente é muito, muito necessitado. E o Paraíso, ele vem com, sei lá, hoje a gente deve ter 80, 90 baias, centro cirúrgico, enfermarias, aí fala assim, o Paraíso não precisa. E vocês estão em que lugar no Rio de Janeiro? Guaratiba. Bacana. E para acessar, vocês têm um Instagram, não é isso? A gente tem o Instagram, o site, tudo ONG Paraíso dos Focinhos. É bem bacana, né? Porque eu acho que a gente pode, com essa conversa, mostrando esse trabalho fundamental que vocês fazem, motivar pessoas que queiram ajudar, né? Também. Sim. Porque tem tanta gente que gosta tanto dos animais, que tem o seu próprio pet e que quer ajudar os outros, né? Então, sim, a gente recebe tudo, a gente não recebe só dinheiro. A gente recebe ração. Tem pessoas que o animal morre e levam medicamentos. Sobrou esse medicamento e a gente usa para outros, mesmo que seja 2 comprimidos. Perfeito, sabe? Isso. Então a gente recebe doação de tudo. Que bom, bacana. Isso. E o que você falaria para o empreendedor, né, que quer ir por esse segmento digital, já que você tem tanto sucesso com o seu Instagram? Olha, eu aconselharia 2 coisas. Primeiro, saber trabalhar o meio digital. O que normalmente hoje em dia qualquer empreendedor tem que saber fazer, de qualquer ramo, mas principalmente o que eu aconselharia é que essas pessoas trabalhassem esse marketing social,
né, que ajudassem quem precisa, porque isso também dá um engajamento bacana, isso também dá um retorno interessante. Eu acho que o ser humano, apesar de estar bem deteriorado de alguma forma, eu acho que ele também curte quando percebe que uma empresa ajuda instituições, né? Eu fico muito triste quando eu acesso uma empresa, né? E eu falo, puxa vida, olha, eu sou do Paraíso dos Focinhos, eu tenho 500 animais, você tem uma indústria de medicamentos, eu preciso de medicamento. Será que você podia doar? O que você vai me dar de contrapartida? Eu não tenho agora aberto porque minha verba de marketing... Caramba, produz um pouquinho mais. Produz um pouquinho mais e doa para as instituições. Sabe, o que a gente está fazendo é o papel do governo, do estado, do município. Sabe, são esses animaizinhos que de alguma forma sustentam a tua indústria, a tua empresa. Mas em compensação também tem pessoas com corações enormes, né, que te ajudam e que colaboram até para... Né, então acho que tem os dois lados sempre. Eu tenho. Né? Por exemplo, ração. Eu não compro ração. Eu gastaria hoje para os meus animais aproximadamente R$35 mil de ração. A FVO, ela paga toda a minha ração. Ela é uma indústria de ração e ela me doa ração. Sensacional isso, Sensacional, né? Então, né? É uma pessoa que entendeu o trabalho fundamental que vocês fazem, né? Fantástico. Pensa se a gente tivesse que comprar isso, a gente não teria. Talvez a gente hoje estivesse num aperto maior do que a gente está. Então, eu acho que você retribuir o que você está tendo de sucesso. Já que essa indústria cresceu tanto, já que a gente está com 55% dos lares com cachorros, né? Já que é esse animal que está te dando o que você tem de retorno financeiro na tua empresa, ajuda, né? E aí eu procuro conscientizar as pessoas, não só nesse sentido, mas filosoficamente, né? Falando lá no filósofo de como a gente pode, de alguma forma, fazer esse movimento, esse pensamento de como os filósofos pensavam, de como, de alguma forma, o animal teve essa sua importância sendo aumentada. Se você falasse antigamente assim, há 20, 30 anos atrás, cachorro de rua, como era tratado? Era tratado de qualquer jeito, era tratado como um sarnento, tinha as carrocinhas. Olha a evolução disso, né? Você pega, como eu te falei, Descartes, que falava que o animal é máquina, é para uso humano. Aí você pega Schopenhauer, que já era mais fofinho, que falava, não, o animal, quem maltrata animal, maltrata o ser humano, né? Isso está intimamente ligado à bondade do caráter do ser humano. Então, eu tento, através do filósofo e do paraíso, conscientizar as pessoas e valorizar esse trabalho. Que para vocês é fundamental. Queria te agradecer, acho que foi uma aula de filosofia, né, e principalmente para conhecer esse trabalho que o Paraíso dos Focinhos faz, né? Eu acho que é espetacular, as pessoas não têm ideia, né? Como é que você consegue ter 10 cavalos, 500 cachorros e não sei quantos, um porco e não sei quantos isso e quantos gatos, né? Mas, e tem essa organização tão interessante que se sustenta há tantos anos. Queria te parabenizar pelo trabalho e que o filósofo está sendo um sucesso, né? Eu te agradeço demais pela oportunidade. É sempre bom falar sobre esses assuntos. Quero chamar todo mundo para o dia 16 de junho, na Laura Alvim. Vai ter Irã Salomão, que é meu professor de filosofia, vai ter o Remo Manarino, que é meu coordenador geral da PUC Rio, e vai ter o Mosca, porque o Mosca é o intérprete, cantor, compositor mais filósofo de todos os tempos. Então a gente vai ter esses 3 caras lá falando sobre filosofia, falando sobre a vida. Então, é uma oportunidade única, né? Única. Porque vai ser genial essa junção. Você pensa, e num lugar lindo, né? Que é a casa da Laura Alvim. Lindo, então, vai ser tudo bem bacana. Muito bom, então, parabéns eu quero deixar pela esse iniciativa. Aqui. Tá bom, ótimo. Então, se você gostou dessa conversa com a Henri Soares, do Paraíso dos Focinhos, do filósofo, e quiser ouvi-lo na íntegra, acesse os nossos canais, principalmente nosso canal de YouTube e todas as nossas redes sociais. Até a próxima.